Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus. Está começando a ficar frio na Flórida. Está dando a impressão que está frio, né? Tempo nublado parece que fica frio. Mas eu estou muito feliz porque Deus, Ele é bom. Bom. E a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. O motivo de você estar aqui hoje é porque Deus, Ele é bom. Ele nos encontrou quando nós éramos inimigos de Deus. E não é por merecimento que nós estamos aqui, é porque a graça dele nos alcançou. Não é por conhecimento que nós estamos aqui, é porque a graça dele nos alcançou. Não é porque nós conquistamos um lugar, é porque a graça dele nos alcançou. E a Bíblia diz assim que nós precisamos adentrar este lugar com ousadia. Porque Deus, Ele tem um banquete preparado para nós nessa manhã. Todos aqueles que se apresentam diante de Deus. Deus é um Deus de novidade de vida. Coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Mas a palavra fala que muitas vezes nós chegamos diante do banquete ou de uma refeição cheios. Né? Aí quem está cheio quer comer alguma coisa? Não quer. E não quer dizer que está cheio porque comeu coisas boas. Pode estar cheio de muita coisa. Pode estar cheio de um McDonald's da vida. Mas não quer o banquete porque às vezes está cheio. Por isso é importante nós entendermos, como igreja, como nós devemos nos comportar nesses últimos tempos. Qual é o alimento que Deus quer nos dar? Qual é a porção que Deus quer trazer sobre nós? O que é que Deus quer falar conosco? A Bíblia nos orienta, ela fala assim, olha só, nos últimos dias, tenham cuidado. Porque até o amor de muitos vão se esfriar. E muitos serão enganados nesses últimos dias. Porque a semelhança está muito próxima. O conhecimento cresceu demais. E nós vivemos esse tempo onde a igreja é chamada para ser luz e sal da terra. Onde nós somos chamados e desafiados a viver um evangelho de renúncia. De morrer todo dia. De fazer com que o seu eu esteja escondido na cruz. Não é assim? E tudo isso começa em Cristo, fala em Cristo. Tudo começa em Cristo, passa por Cristo e volta para Cristo. Não é um evangelho voltado para o homem, onde o homem está no centro, onde o homem tem que ser celebrado, onde o homem tem que ser cuidado. O evangelho de Cristo é onde Jesus é o rei e ele reina sobre a igreja. Só que esse evangelho é um evangelho de renúncia. Diariamente você tem que renunciar no teu casamento, você tem que renunciar os teus conceitos, você tem que renunciar aquilo que você adquiriu ao longo da vida. O conhecimento que muitas vezes a gente adquiriu ao longo da vida, quando você chega no evangelho do reino de Deus, você tem que ter a capacidade de lançar isso tudo fora. O apóstolo Paulo falando para Roma, talvez a maior potência naquele momento, onde o Império Grego tinha uma influência muito grande, o conhecimento estava lá em Roma. E para o grego, a pessoa, quanto mais conhecimento ela tinha, mais perto da perfeição ela estava. E o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, falando assim, não vos conformeis com este, fala século. Ou seja, não tomem a forma daquilo que está sendo apresentado nesse mundo de hoje, porque você é um ser eterno. A tua origem não é a terra, você está aqui de passagem. 70, 80, o que passar disso? A Bíblia diz que você vai precisar de outras pessoas para cuidar de você. Então a vida passa rápido. Outro dia eu tinha 15 anos, agora o meu filho tem 15. 15! E a pergunta que eu me faço todos os dias, Deus, o que eu estou fazendo com a vida que o Senhor me deu? Porque se eu não fizer nada, sabe o que vai acontecer?
eu vou tomar a forma desse século. Aí eu não vou conseguir entender aquilo que a Bíblia diz, mas Deus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade sobre as nossas vidas. Só que isso é resultado de quem mudou, de quem transformou a maneira de pensar. Porque eu não consigo entender os conceitos de Deus pela capacidade humana minha, Marciano. Você consegue? Amar sua esposa quando ela pisa no teu calo? Você consegue? Humanamente falando, não consegue. Você amar o irmão, quando às vezes tem atrito, consegue humanamente falando? Não consegue. Conceitos deste século. Mas só que nós não somos chamados para viver pelos conceitos desse século. Nós somos chamados para sermos transformados, renovados pela palavra de Deus. Isso muda totalmente aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Totalmente. Aí nós conseguimos entender o que significa o verso 2. E vos apresenteis a ele como? Como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus quer nos abençoar nessa manhã. Deus, Ele é bom. Fala para você entender. Deus, Ele é bom. Ele é um pai amoroso. Ele não é só pai, Ele é também amoroso. Não é o amoroso aquele do Palmeiras, não, viu? Lembra aquele... Não tem nada a ver com isso, não. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso. Pai amoroso. Ou seja, quem teve um pai amoroso? Aquele cara que fala, esse cara é um cara amoroso. Né? O meu pai, ele não era todo aqueles negócios. É amoroso, mas do jeito dele, né? Mas aquele cara amoroso que se aproxima dele, você sai amor. Ele expele amor. Não chega perto daquilo que Deus é. Não chega perto. Por isso estou aqui nessa manhã para falar que Deus quer nos abençoar. Você é o povo dele e Deus planejou bons planos sobre a tua vida. Passamos por lutas, por adversidades, por situações complexas, sim. Mas Deus tem uma Canaã, Deus tem uma terra prometida para você. Você precisa entender, eu preciso entender, nós somos um ser eterno. Precisamos ter a capacidade de entender a eternidade. Se os nossos olhos estiverem só voltados para essa terra, a palavra diz que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Se os meus olhos só estão voltados para aquilo que eu vejo aqui nessa terra, e eu não tenho conceito de eternidade, eu jamais vou conseguir investir no reino de Deus se eu não tiver conceito de eternidade. O teu casamento é algo eterno. O teu filho é um ser eterno. A igreja é eterna. Não é para 60, 70 anos, não é para ver se vai dar certo aqui na terra, não. A igreja de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, ele falou assim, tetelestai, sobre essa pedra aqui é a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Existe uma palavra sobre a igreja e ela vai se cumprir. Agora eu preciso entender o que é eu ser igreja. Porque às vezes a congregação dá certo como igreja, mas eu como pessoa não dou certo como igreja. Por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não faz. E nós queremos trabalhar na palavra hoje isso, porque você entendendo quem você é, você vai saber como se comportar nessa terra. Isso é muito importante. Muito importante. E eu coloquei o título dessa palavra assim, o que faz Deus mover-se em nosso favor? Leia esse título para mim, por favor. Você precisa que Deus se mova em seu favor? Sem Deus nada, fala sem Deus nada. Com Ele tudo. Sem Ele nada, com Ele
Então, partindo desse princípio, sem Deus, o que consigo fazer? Então, até para respirar, amanheceu hoje, está aqui bonitinho? Sabe por quê? É porque o fôlego de vida se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. João capítulo 1, verso 3 fala assim: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Em outra tradução está falando assim: a palavra é o Logos de Deus. Logo entendendo que o Logos de Deus é quem? Jesus. Tudo aquilo que foi criado através da haja. Sempre foi declarado primeiro a palavra para depois acontecer algo na sequência. Quando Deus te criou, lá no Salmo 139 fala assim: eu te criei quando você ainda não tinha nenhum osso informe. E todos os seus dias foram escritos no livro da vida. Deus tem um propósito contigo ou não tem? Ou você está desconfiado ainda? E é desse Deus que fala para mim e para você nessa manhã. Ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de bem, de paz e para te dar um futuro e um propósito. Rapaz, eu já posso ir embora, porque a partir daí o que mais você vai falar? Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida e Ele vai fazer. Porque existe uma palavra sobre a igreja. E essa palavra vai se cumprir, está se cumprindo e continuará se cumprindo. Porém, o entendimento que eu preciso ter é que eu preciso me tornar uma igreja. Isso aconteceu lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. A partir desse momento, a igreja está sendo estabelecida dia após dia. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Só que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por lutas. Você está sabendo ou não? Jesus falando, ele falou assim, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter necessidades. Vamos ter aflições. Porém, é necessário ter é necessário ter visão eterna. Fala visão eterna. Porque eu vou passar por essas necessidades e por essas situações. Mas os meus olhos estão postos aonde? Se eu não tenho visão eterna, se eu não tenho visão de propósito, as lutas, as dificuldades que se apresentam ali na frente, elas fazem o que comigo? Me paralisam. Porque eu acho que o que Deus tem para mim é só aqui nessa terra. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E como fazer isso? Aí quando as lutas aparecem, parece que nós temos que fazer algumas coisas, né? As necessidades. Aí nós nos apegamos às práticas religiosas. A luta chega, quando a luta chega, a gente se aproxima de Deus. É ou não é? Sabe qual é a mensagem que a gente está mandando para Jesus? Fala, Jesus, manda a luta, porque se você me deixar soltinho, eu crio coisas para fazer. Mas quando o maçarico acende, aquele assim, na nuca do cabroco, aqui fungando, quando se manda a luta, eu fico perto de ti, Jesus. Aí Jesus entende. Entendi a sua mensagem. Né? Mas só que nem mesmo assim, às vezes, o resultado, ele é aquilo que a gente espera. Por quê? Porque Deus tem meios, Deus tem uma conduta própria de como proceder, de como nos abençoar e de como nós devemos andar nesse reino de Deus. Jesus teve um filho, tem um filho que se chama Jesus Cristo de Nazaré, está sabendo? Deus, desculpe. E ele é Deus. Esse filho dele, enquanto esteve aqui na terra, passou por necessidades.
passou por lutas e passou por frustrações. Olha, o primeiro ponto que está escrito aí é o quê? Deus não se move por quê? Fala necessidade. Mateus 4:2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que é fome? É uma necessidade. E a gente está falando de quem? De Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele veio tomar de volta aquilo que o diabo tinha roubado lá no Éden. E ele veio estabelecer de novo o governo de Deus aqui sobre a terra. E para isso, a palavra fala que ele começa o ministério dele jejuando. Por quê? Porque ele queria tomar de volta aquilo que o diabo tomou lá no Éden através de Adão. E nesse processo todo, quando ele passa pelo deserto, ele tem fome. E nesse momento da necessidade, sabe quem se apresenta? Quem? O diabo. O diabo, ele espera oportunidades, ele espera as necessidades aparecer para ele falar, cheguei. Ele fica esperando algo acontecer, porque ele é oportunista. Ele anda ao buscando, como um leão, a quem ele possa, e o propósito dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Queridos, e olha, ele não tem misericórdia com essas coisas. Quando ele vê a necessidade de fome de Jesus, ele faz o quê? Ele fala, vamos negociar a tua necessidade para que você possa quebrar princípios? Quebra princípios e eu te dou pão. Eu supro a tua necessidade. Feito? O que Jesus fala? Nem só de... Escrito está, fala escrito está. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele queria restabelecer o reino de Deus. Ele precisava pregar e ser conhecido. Aí o diabo leva ele para onde? Lá para o pináculo do templo. E fala assim, você quer fama? Você quer fama? Você quer ser reconhecido? Olha, se joga daqui. E aos teus anjos, Salmo 91, ele dará ordem para te segurar. Amanhã isso em Jerusalém vai ser notícia em tudo quanto é canto. Te joga. O que Jesus fala? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Entendi. Você quer tomar o reino de volta, não quer? Tá bom, então. A última, então. Não precisa cruz, não precisa morrer, viva do jeito que você quiser. Pode viver do jeito que você quiser. O evangelho light. O evangelho que a graça cobre tudo. Não precisa ir para a cruz, mas só faz uma coisa, te prostra e me adora. E a gente resolve essa situação aqui e agora. E o que ele fala? Não adorarás, senão o Senhor, teu Deus. E a partir desse momento, o que acontece? Os anjos vêm e lhe servem. Deus se moveu em algum momento antes disso? Deus se moveu pelas necessidades do filho? Sim ou não? Por quê? Fala comigo assim, Deus, ele não se move pelas minhas necessidades. Eu preciso entender isso. Então eu tenho que parar de chegar diante de Deus e falar, Deus, se eu não está vendo a minha situação, aquela oração de desespero, sabe? Deus escuta, porque Ele é pai e fala assim, filha, vai falando, vamos ver até onde isso vai. Deus, olha a situação aqui em casa. Eu sei por que essa situação chegou onde está. Deus olha a necessidade financeira, Deus olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. Deus, ele não vai se mover pelas necessidades. Deus, ele vai se mover por aquilo que daqui a pouco a gente vai ver o que move o coração de Deus.
Mas se Deus não se move pelas necessidades, Deus ele vai usar as necessidades para te mover. Esse é o segundo ponto, escreva aí. Deus vai usar as minhas necessidades. Deus usa as nossas necessidades para nos mover. A palavra fala sobre Elias. Elias, ele profetizou sobre o reino de Acabe, falando que não iria chover. E o que aconteceu? 3 anos e meio sem chuva. Só que a chuva, quando não cai sobre o justo, ela também não cai sobre. E aí Deus falou assim, vai para o lugar que lá eu vou te sustentar. Foi para a beira do rio, e ali tinha água para beber e comida do corvo, por um tempo. Mas só que o rio secou. Sabe, queridos, tem horas que Deus permite o rio secar. Mas não é porque ele é mau, não, é porque ele quer te mover. Ele quer te mover para a próxima estação. Aí a palavra de Deus volta para Elias e fala assim, Elias, sai daí e vai para uma viúva, que ela agora, essa sim vai te sustentar. Elias deve ter pensado assim, agora eu vou morar aqui na A1A, né? Alguém que, o snowboard que chega do norte, tem uma mansão aqui, aqui na praia, eu vou chegar lá e essa pessoa vai me sustentar. Só que ela chega lá, quando ele chega na cidade, ele vê a viúva, a Bíblia não fala, mas eu creio que Deus falou com ele, falou, essa daí. Quando ele aborda ela, ele fala assim, ei, me dá água. Ela falou, água tem. E ela estava indo para buscar água, ele fala assim, traz pão para mim também. Fala, não. Pão não tem, não. Só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer e depois nós vamos morrer. A esperança já foi embora. Mas só que profeta é profeta não é só porque tem título, é porque conhece a Deus e fala aquilo que Deus manda falar. Agradando ou às vezes não agradando. E ele fala o quê? Eis que eu te digo, traga o pão para mim. E a partir desse momento, a farinha não vai faltar e o azeite também não vai faltar sobre tua vida. Deus moveu o profeta Elias por causa da necessidade que ele estava passando, empurrou ele para o lugar que ele tinha preparado. Deus usa as nossas necessidades para nos mover. E muitas vezes nós queremos que Deus resolva todas as nossas necessidades. Deus não vai resolver as nossas necessidades até que nós venhamos chegar aonde Ele tem planejado para nós estarmos. E nós clamamos, Deus, resolve essa situação. Você tem orado para que Deus resolvesse, deseje resolver alguma coisa na tua vida que você precisa da intervenção de Deus? Algo que você fala assim, Deus, eu preciso resolver essa necessidade. E todas as necessidades, elas são reais. Ou não são? Deus tira o povo do Egito e introduz, falando assim, vocês vão chegar em Canaã. Mas só que no meio do caminho tem o quê? Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles paralisam. Olha só. Aí Moisés vai para Deus e fala assim, Deus, o povo não quer marchar. O povo parou na frente do Mar Vermelho. E o que Deus fala para Moisés? Por que você parou, Moisés? Por que o povo parou? Mande o povo que marche. Ok, vou mandar eles marcharem. E o Mar Vermelho? Levanta o teu cajado diante do Mar Vermelho. Eu já te dei autoridade e já te falei que a terra que Deus tem prometida para você é Canaã. E aí quando isso acontece, o mar faz o quê? Se abre. A igreja em Jerusalém estava redondinha, sabe? Os apóstolos estavam fazendo uma obra maravilhosa, sinais, prodígios, maravilhas. Não tinha falta de nada naquela igreja. Nada. Milagres, tudo estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Uma igreja que se não acontecesse nada, sabe onde que a igreja estava até hoje? Lá em Jerusalém ainda. Estava todo mundo lá redondinho, bonitinho lá dentro, né? Domingo de manhã, 10 horas, perfumadinho, coisa e tal, bonitinho. Só que Deus manda
Manda César fazer o que com a igreja? Perseguição. Para quê? Para que a igreja saísse e se movesse. Deus, tira essa perseguição da minha vida. Deus, tira essa situação da minha vida. Deus não vai tirar, sabe por quê? Porque é isso que está te fazendo crescer. É isso que está te fazendo ser igreja. É isso que está te fazendo ser dependente de Deus. Então, se Deus ele não se move pelas minhas necessidades, mas Ele usa as necessidades para me mover, o que é que Deus faz para Ele se mover na minha vida? Que é o terceiro ponto. Antes disso, tem uma frase, antes de entrar no terceiro ponto. Muitas vezes você está passando por algo desconfortável? Observe, consulte o Senhor e pergunte a Ele: queres me mover para algum lugar que eu ainda não estou entendendo? Na maioria das vezes que Deus vai nos mover, nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo conosco. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto é muito desconfortável. E nós queremos resolver o quanto antes para voltar numa zona de conforto, onde a gente está confortável com aquela situação. É ou não é? Crescer dói. Desenvolver é um processo doloroso. Por quê? Porque foge do nosso controle. Vai além daquilo que nós temos a capacidade de dimensionar como seres humanos. E aí Deus, sabe por que Deus faz isso conosco? Porque Deus ele nos ama e Ele quer nos conduzir. Porque se todas as portas da nossa vida fossem abertas, seria muito fácil, não seria? Mas tem portas que Ele abre e tem portas que Ele não abre. E que tem que ficar batendo. Até que um dia isso aconteça nas nossas vidas. O que é que Deus usa para se mover em nós então? 3. A palavra de Deus. Deus se move pela sua palavra. Mateus 4,11 fala assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Havia uma palavra sobre Jesus. Filipenses 2,9 fala assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Precisamos entender que tudo aquilo que Deus vai mover, Ele se move pela palavra dEle. Existia uma palavra sobre Jesus lá em Gênesis. Quando o homem pecou, Deus fala assim: virá um que será da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. E de quem que ele estava falando? De Jesus. Jesus foi profetizado lá atrás. Os profetas, Isaías profetizou o Emanuel, o Deus conosco. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Os patriarcas, Davi, quantas vezes Davi profetizou Jesus? Eis que vejo o meu Senhor à minha direita. Davi, ele profetizou Cristo. Desde Gênesis, as Escrituras profetizam a quem? O Messias. E quando Cristo chega à terra, quando ele é apresentado, quando o Verbo se apresenta, lá em Isaías 55, que fala assim: hoje se cumpre essa palavra, o Espírito de Deus está sobre mim, para anunciar as boas novas, para pregoar o Evangelho de Cristo, para abrir os olhos dos cegos e para ensinar o caminho do Pai. Quando isso acontece, quando Jesus ele começa a trafegar no meio do povo de Israel, as pessoas reconhecem ele? Não. Mas existe uma palavra sobre Cristo. Existe uma palavra sobre nós, que esse mesmo Cristo, Jesus falando, ao Cristo que vocês viram subir aos céus, ele vai voltar para buscar a igreja que é dele. Existe uma palavra sobre as nossas vidas. E nós precisamos zelar por essa palavra
para que ela se cumpra nas nossas vidas. Precisamos estar esperando a vinda de Cristo como aquelas 5 virgens que esperavam a qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento isso pode acontecer. Mas como a gente está tão preso a essa terra, a gente está tão preso às necessidades, muitas vezes nós buscamos essas coisas em primeiro lugar. Suprir as nossas necessidades em primeiro lugar. E quando eu consigo resolver as outras coisas, que bom, eu consegui fazer as duas. Mas se eu não conseguir fazer as duas coisas, eu vou buscar primeiro suprir as minhas necessidades, porque elas são reais. E Jesus fala ao contrário, ele fala assim, busca o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Existia uma palavra sobre Elias. 1 Reis 17:9 fala assim, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma viúva que te sustente. Existia uma palavra sobre Elias? Ele estava no lugar certo? Sim ou não? Então, muitas vezes tem uma palavra sobre nós, mas as circunstâncias que estão sendo apresentadas, parece que elas não batem. Como que uma viúva vai sustentar um marmanjo se ela não tem comida nem para ela e nem para o filho dela? Mas existia uma palavra. Fala uma palavra. Fala uma palavra. Talvez você está aqui hoje e você olha para a circunstância e fala assim, esse negócio não tem como dar certo. Mas você tem uma palavra de Deus. É tudo o que você precisa. Os discípulos, depois que Cristo foi aos céus, resolveram voltar a pescar. Eles tinham uma palavra sobre eles, que eles seriam pescadores de homens. E eles voltaram por causa das circunstâncias, por causa da necessidade. Eu creio que Pedro falou assim, agora nós vamos ter que voltar a trabalhar. E eles voltaram a fazer o quê? Pescar. Pegaram alguma coisa? Fala assim comigo, a minha necessidade não produz nada. Aí Jesus chega lá e fala assim, vocês pegaram alguma coisa? Eles falaram, nada. Aí Jesus lança a rede do lado direito. E aí o que aconteceu? Uma grande pesca. Um grande resultado. É a rede ou o lado direito que funciona? O que é? Palavra. Igreja, nós precisamos entender isso. Você está se movendo pelo quê? Marciano, eu estou me movendo pelo quê? Por aquilo que eu vejo? Porque uma vez que você liberou uma palavra, não quer dizer que você não vai passar por adversidades, não vai passar por lutas. Mas quem tem uma palavra de Deus, tem uma promessa de Deus. E ao seu tempo ela vai se cumprir, independente daquilo que está em sua volta. Elias viveu 3 anos e meio complicadíssimos, de muita luta, de muita perseguição. Mas existia uma palavra sobre ele que falava assim, depois de 3 anos e meio vai voltar chover de novo. São as etapas, são as estações que nós passamos na vida. Tem tempo de chuva e tem tempo que às vezes é seca, é dificuldade. Mas nós precisamos nos mover por causa do quê? Da palavra de Deus. Deus tem uma palavra sobre o teu casamento? Sim ou não? Claro que tem. Ele fala assim, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou. É uma palavra ou não é? Sim. Aí o que eu tenho que fazer? Pedir graça a Deus para mim poder cumprir essa palavra. Mas existe uma promessa sobre as nossas vidas. Mulher, se submeta a Deus e a também esse homem. É uma palavra de Deus que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Mas é uma palavra. Filho, você quer ter vida longa? Obedeça aos seus pais. Mas meus pais, às vezes, eles são meio cabeção.
Eles não conseguem jogar o I, o AI, o FI, o T, o AI. Eles são meio quadrados. Mas a palavra é: obedeça e você vai ter vida longa nessa terra. É a palavra, não é aquilo que você pensa, não é aquilo que eu penso. É a palavra de Deus. E a igreja primitiva era poderosa porque andava pela palavra e não pelos conceitos daquele século. E os milagres, os sinais, os prodígios aconteciam no meio deles. Você quer que o teu casamento seja um céu na terra? Quer ou não quer? Submeta a Deus e a tua esposa e você vai ser a pessoa mais feliz na terra. Obedeça a palavra, se esforce e fala: Deus, é difícil amar às vezes, viu? Vou ser bem sincero. Às vezes é difícil amar com todo esse amor. Mas o Senhor tem uma palavra sobre mim que eu preciso aprender a amar essa mulher, porque ela é a noiva de Cristo. Ela é uma filha que Deus entregou. Sabe, maridão? Deus pegou uma filha que estava lá no céu, que era a filha dele, e entregou nas tuas mãos e falou assim: cuida dela até que eu volto. E cuida bem, porque um dia você vai chegar aqui, eu vou querer saber como é que você cuidou da minha filha. Aí vocês batem palma, vocês gostam disso, né? Palavra de Deus. Existia uma palavra sobre Elias. Vai para Sarepta, vai para o lugar que eu te mostrei, vai para o lugar que eu te mandei, e lá eu vou te sustentar. Mas você entende que quando Elias chegou lá, ele falou assim, ele pegou o WhatsApp e falou: Jesus, a viúva está quebrada. Até quando que eu vou ficar nesse negócio de riacho, corvo e viúva quebrada? Até que mude a tua sorte. Ele fez isso porque tinha uma circunstância real. A viúva estava quebrada. Mas existia uma palavra de Deus sobre a vida de Elias. O que Elias faz nesse momento? Ele se apega a quem? A palavra. E fala, porque ele tinha uma palavra, ele libera a palavra sobre a vida dela também. É isso que nós precisamos entender. Na adversidade, o que nós falamos? Aquilo que os nossos olhos veem. Deus, o negócio está ruim. É um relato, está ruim mesmo. Mas, segundo a tua palavra, eu começo a declarar algo novo sobre essa circunstância. Onde tem palavra, tem vida, e nós precisamos entender isso. Tudo aquilo que Deus criou, Ele criou através da palavra de Deus. Os filhos são estabelecidos, sabe como? Através da palavra que os pais liberam sobre a vida deles. Ensina a palavra, inculca a palavra, coloca a palavra no coração deles, profetiza sobre a vida deles. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. E essa conta vai chegar. Não adianta passar ela para a igreja, não adianta passar para o pastor. Eu tenho um que ele está por aí escondido e eu tenho que prestar conta dele. E a outra também, que está melhorando. Não adianta fazer de conta que não está vendo. Não adianta fazer de conta, porque nós precisamos entender que o Evangelho de Deus é um negócio dinâmico, de transformação. E que nós precisamos depender de Deus, porque existe algo que Deus confiou nas nossas mãos, e isso é algo precioso demais. Isso é algo transformador. Isso é algo que mexe com as nossas vidas. Você precisa do mover de Deus nas suas vidas? Sim ou não? Todos nós precisamos, mas Deus ele não vai se movimentar, Deus ele não vai se mover por causa das minhas necessidades. Deus ele vai se mover por causa da sua palavra. Quando conhecemos, obedecemos, lembramos a Deus das suas promessas, damos a Ele o direito legal para Ele agir nas nossas ao nosso favor. Leia essa frase, por favor. Salmo 25, 6 fala assim: lembra-te, Senhor,
das tuas misericórdias e das tuas bondades que são de eternidade a eternidade. O que o salmista estava lembrando ao Senhor? Da palavra, da misericórdia dele. Quando Neemias vai reconstruir os muros, a primeira coisa que ele faz, o que é? Se arrepende pelo pecado dele e pelo pecado da nação. E a partir daí ele começa a citar o quê? Moisés. Fala assim: Deus, o Senhor falou para o teu servo Moisés, que se nós fôssemos insubmissos e infiéis, o Senhor nos espalharia por todos os cantos da terra. Mas se nós voltássemos para ti, o Senhor iria nos restaurar. Deus restaurou Jerusalém por quê? Porque tinha uma palavra sobre Jerusalém. E Deus levanta Neemias para ser essa pessoa que entende isso daí e começa a declarar os princípios que trazem à existência as coisas que não existem, como se já ou sempre existissem. Deus já nos abençoou nas regiões celestiais com todas as sortes de bênção. Porém, eu preciso declarar o quê? Eu preciso lembrar a Deus, não que Deus esteja esquecido, mas é para ver se nós entendemos. Quantos conseguiram uma legalização migratória já? Levanta a sua mão, por favor. Glória a Deus pela sua vida. Quantos precisam de uma intervenção de Deus na sua vida, nessa área? Levanta a sua mão também. Quero profetizar que Deus vai te abençoar. De uma maneira ou outra, Deus vai te abençoar. Você recebe isso? Amém. Só que para Deus te abençoar legalmente nesse país, sabe o que ele precisa? Fala lei. Se você bater lá na imigração e falar assim: sou filho de Deus, congrego lá com os carecas, eles me enviaram aqui para pedir um asilo político. Vai funcionar? Mesmo que a pessoa queira ser generoso com você, ela precisa do quê? Fala de uma lei. Se isso funciona com as coisas naturais, como é que você acha que funciona com as coisas espirituais? Deus está falando assim: declara algo que eu falei, que a palavra já saiu da minha boca, porque quando ela sair da minha boca, ela não volta para mim, sem primeiro cumprir o curso pelo qual eu a enviei. Me fala algo, me lembra algo que eu falei, porque se eu falei, eu cumpro. Esse é Deus. Esse é Deus. Nós precisamos entender isso daí. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Se você não tiver, eu vou te dar a Bíblia, para você começar a adquirir muitas palavras de Deus sobre a tua vida. Porque a Bíblia é a promessa de Deus para mim e para você. Então, quando eu cito a Bíblia, quando eu declaro a Bíblia, eu estou chamando à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Só que para mim entender esse princípio, é o que Isaías 55:11 fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Jeremias 1:12, disse-me Jeová: viste bem, porque eu vigio sobre a minha palavra para cumprir. Deus quer fazer coisas novas sobre as nossas vidas. Porém, o que destrava o favor de Deus sobre as nossas vidas, sabe o que é? Fala a palavra de Deus. Palavra de Deus. Por isso, onde tem palavra, tem vida. A Bíblia, ela tem a capacidade de trazer a renovação, de trazer vida nova sobre nós. Nós estávamos em Miami ontem, e há 2 meses atrás a gente teve um cura lá. E uma das pessoas que participaram conosco no cura, ele converteu há pouco tempo, participou do cura, e eu lembro que em uma das ministrações foi declarado sobre ele o dom do Espírito Santo. Porque é arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a plenitude de Cristo. Você vai sendo cheio cada vez mais de Cristo, até que nós possamos nos tornar o varão
perfeito que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Aí ele estava falando assim ontem lá comigo, ele falou assim, pastor, 20 dias depois do cura, no meu quarto, eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma palavra lá em Joel que fala assim, nos últimos dias, diz o Senhor, eu vou batizar, eu vou encher, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os moços, sobre todos aqueles que se chamam pelo meu nome, receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Tem uma palavra sobre a igreja. Querendo nós entendermos isso ou não, existe essa palavra. E todos aqueles que submetem a ela recebem a promessa dessa palavra. Você entende isso? Você ainda quer o mover de Deus sobre a tua vida? Aqui está o ponto dessa mensagem. O ponto dessa mensagem é, Deus não se move pelas minhas necessidades. Deus vai me mover, vai usar as necessidades para me mover, mas o ponto central dessa mensagem está aqui. Deus, ele se move pela sua palavra. Por isso que a Bíblia diz assim, há poder na língua para matar. Vida e morte está na onde? No poder da língua. 4. Para cumprir a sua palavra, Deus cria o que não existe. Escreva, por favor. 1 Reis 17:12 fala assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vou comer e depois vou morrer. Elias disse, não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze um pouco para mim, um pão pequeno para mim. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover novamente sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e toda a sua casa. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, através da vida de quem? De Elias. É muita ousadia, não é não? É muita ousadia. Você declarar a palavra contra um caos, contra uma necessidade totalmente, humanamente falando, que não existe mais algo que você fala assim, vou sonhar com algo, vou pensar algo diferente. E muitas vezes nós chegamos neste lugar, onde a gente olha para a circunstância e fala assim, cara, eu não consigo ver uma saída nessa situação. Mas nós precisamos entender que Deus, ele é o Deus que cria coisas novas através da palavra dele. Não há limite para Deus. Não há limites para Deus. Eu lembro do Edinho, quando ele passou, ele tirou umas férias ali, aqui no resort, aqui do lado, aqui na 3, na Sempo com a 3 ali. Creio que a Cris estava trazendo muito enfado e cansado sobre ele, né? Você olhava para ele, você olhava para as circunstâncias, e humanamente falando, todos os diagnósticos, eles eram negativos. Todos. Ao ponto de um médico um dia chegar e falar assim, tudo que nós podíamos fazer, já foi feito. Isso consolou muito o nosso coração. Se ele não reagir, não tem mais nada que possa ser feito. Mas muitas pessoas foram lá e declaravam a palavra sobre a vida dele. Palavra de Deus são sementes de vida. Um dia nós tivemos um culto aqui numa quinta-feira à noite, onde a igreja se levantou para profetizar vida. No outro dia,
os processos de restauração começaram a acontecer. Porque Deus, Ele é um Deus que honra a palavra dEle. E se glorifica através das coisas que Ele cria. Hoje o Edinho é um testemunho vivo. Onde ele chega, a primeira coisa que ele fala, ele larga a maleta dele e dá o testemunho. Onde ele chega no trabalho. Aí os clientes vêm falar para mim e falam assim, uau, really strong. Eu falei, really strong. O que você precisa que Deus crie na sua vida? Você está numa situação onde você olha para as circunstâncias e você fala assim, cara, eu não consigo fazer mais nada nessa situação. Bateu uma notícia na tua porta que se fala assim, fugiu do meu controle. O que é que você precisa que Deus crie na sua vida? Eu não quero mexer com o teu emocional, eu quero que você entenda essa palavra, que se você entender o princípio, nada te paralisa, nada te paralisa, nada te paralisa. Cita a palavra a tempo e a fora de tempo, ela é uma semente, ao seu tempo ela vai produzir o fruto. Esses tempos uma irmã ligou para mim e falou assim, Marciano, como era mesmo aquela oração que se fazia com o Edinho? Me ensina para mim fazer com outro irmão aqui. Falei, meu irmão, tem nada a ver com oração, não. Tem a ver com o Deus que é poderoso, que quando Ele fala, vou agir, e está determinado, e Deus só usa o homem pela misericórdia dEle. Deus usou o corpo, não usou uma pessoa. Deus cria coisas novas. Deus cria coisas novas. Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma palavra sobre a igreja. Sabe qual é a palavra? Ide. Há 2000 anos atrás, Jesus enviou a igreja para fazer o quê? Fala discípulos. Fala discípulos para você entender. Esse é o chamado da igreja, fazer discípulos. Há 2000 anos Jesus enviou isso para a igreja fazer. E essa palavra está sobre quem? Sobre nós. E o que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? Fazer com que a vida de Cristo seja estabelecida nas nossas vidas. É formar, é apertar. É o que Jesus fez com os discípulos 3 anos e meio. E essa palavra que Jesus falou assim, se você se preocupar em fazer discípulos, batizar, ensinar, até guardar, que é um processo longo, ensinar é uma coisa, mas ensinar até guardar é outra história totalmente diferente. É ou não é? Até hoje, alguém está me ensinando para guardar. É diferente ensinar do que ensinar para guardar. Quando isso acontece, Jesus lança a promessa dele. Qual que é a promessa dele? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos nós queremos a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela é um resultado da obediência daquilo que Deus nos chamou para fazer. É ou não é? Essa é a promessa que está sobre a igreja. E essa promessa está se cumprindo, vai se cumprir e se realizará plenamente. Porque um dia todos nós iremos nos encontrar semelhante a quem? A Cristo. Por isso que moldar, trabalhar caráter é um processo mais demorado. Nós estávamos falando essa semana com um casal. Você precisa entender uma coisa. Eu preciso entender uma coisa. Você está no ministério que pastorear é prioridade. Existe uma diferença em participar de um ministério e ser pastoreado pelo ministério. Por quê? Porque nós entendemos que não existe fazer discípulos se não houver pastoreamento. É ou não é? Por isso esse é o processo de uma vida. Você quer ser discípulo? Fala amém. Eu quero.
Todos nós queremos. Mas isso, sabe como é que Deus vai fazer essa obra? Através do corpo de Cristo. A pessoa que está do seu lado é a mão de Deus aqui na terra para te animar. Oh! E a esposa que está mais pertinho de você é uma ferramenta adequada. Que ferramentão que Deus usa. Se nós entendermos isso, queridos, nós precisamos voltar aos primórdios, às primeiras obras. O reino de Deus é simples. Jesus ensina isso através de Mateus capítulo 28. Façam discípulos. Primeiro sejam discípulo. E depois faça discípulo. Isso é ser igreja. E Deus vai acrescentando a todos aqueles que serão salvos. Como fazer é um processo de dependência o tempo todo, porque nós não temos toda a receita. Ora nós acertamos, ora nós erramos no processo. Nós não sabemos tudo, mas o que nós sabemos é que nós precisamos fazer discípulos. Estou encerrando. Ponto 5. Deus, Ele não se move por necessidade. Ele vai usar as necessidades para me mover. Deus, Ele se move pelo que então? Pela palavra. E quando a palavra é usada, quando a palavra é citada, ela cria coisas novas. E agora nós queremos criar coisas novas. Ponto 5. Deus tem uma palavra para você. Apocalipse 21, 5 fala assim: e aquele que está sentado no trono, quem disse? Não. Quem disse? Quem é que está sentado no trono? E quem é Jesus? E quem mais Jesus é? O verbo de Deus, a palavra de Deus. Se ele falou, eis que estou fazendo coisas novas, o que você espera que vai acontecer? Coisas novas. Por quê? Porque eu estou falando? Não, porque aquele que está sentado no trono prometeu, falando, eis que vou fazer coisas novas. O que é que da parte de Deus você precisa que Ele atue na sua vida? Qual é a coisa nova que não existe, que você precisa que Deus crie na sua vida? O que é? Escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Queria chamar os meninos do elogio para vocês, do louvor. Venham para cá, por favor. O que faz Deus mover-se na minha vida? O que faz Deus me mover na sua vida? O que faz Deus se mover na sua vida e na minha vida? Você precisa de uma intervenção de Deus? Você precisa que algo da parte do Senhor aconteça? Lembra, sem mim, nada. Comigo, tudo. Tudo eu posso nele, porque é Ele que me fortalece. Você está diante do mar vermelho? Você está diante de uma adversidade? Porém você tem uma promessa, que é chegar em Canaã. Mas tem uma adversidade, ela é real, ela está na tua frente. O que nós vamos fazer nesse momento? Precisamos agir como Moisés agiu. Declarar a palavra. Declarar a palavra é algo que você tem que fazer. Abrir o mar vermelho, somente Deus pode fazer. Somente Deus.
mesmo que eu passe por todos esses processos, mesmo que eu passe por todos esses processos, mesmo assim, não é porque eu passo pelos processos que Deus vai agir na minha vida, é porque Ele é Deus. Ao seu tempo, Ele age e faz o que quer. Eu queria te convidar para que você se colocasse de pé nesse momento. O Salmo 126 fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por nós. Verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor restaurou as torrentes do Neguebe. Faz mais uma vez, aquele que sai chorando, semeando a boa semente, certamente voltará, colhendo os seus fardos. A sua colheita é garantida porque ele não parou de semear. Fala a palavra, chorando, cantando, semeie a palavra, lance a palavra, porque certamente você vai voltar com os resultados daquilo que você semeou. Nós queremos adorar o Senhor, e nós vamos fazer 3 orações depois. Eu não vou mover você do seu lugar. Nós iremos orar por um milagre na área migratória. Nós queremos orar por milagres na área de saúde, e nós queremos orar pela família. Nós iremos fazer 3 orações. Os pastores estarão conosco orando aqui. Mas o que você precisa de Deus nessa manhã? Deus, Ele está nesse lugar, e Ele pode e quer te abençoar. Amém? Então fale com o Senhor, adore o Senhor, e depois nós vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus.